Olá pessoal, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 3 de agosto. Vamos para os principais indicadores desta semana. Os números antecedentes sugerem que a indústria brasileira pode apresentar o segundo recuo mensal consecutivo, né? A gente teve ali um impacto positivo pela antecipação de exportações em função das novas tarifas dos Estados Unidos. A gente teve uma normalização dos estoques no primeiro quadrimestre e até os impactos positivos, se a gente pode dizer assim, né, da guerra sobre os preços de alguns produtos que o Brasil exporta, que acabou impactando o nível de produção industrial aqui no Brasil. Todos esses elementos parecem ter sido mais brandos, né? Então, já tinha havido recomposição de estoques, os preços do petróleo caíram, e tudo isso mostra um desempenho industrial, pelo menos assim mostram, né, os indicadores antecedentes, um desempenho industrial mais fraco, né? Então, fluxo de veículos pesados nas estradas, alguns setores de siderurgia, o consumo de energia elétrica na indústria, tudo isso mostra ou sugere um novo recuo na comparação com o mês de maio, dado a ser publicado pelo IBGE nessa semana relativo ao mês de junho. Então, depois de um começo de ano forte, a produção industrial pode engatar mais uma queda, aí, uma segunda queda consecutiva quando a gente olha na comparação mensal, né? Falando do índice de preços, a FGV publicará ao longo dessa semana o IGPDI relativo ao mês de julho, que deve registrar a segunda deflação mensal consecutiva, né? Esse cenário de curto prazo, seja de desaceleração da indústria, seja do comportamento mais benigno dos preços, né, com deflações registradas no IGPM, números abaixo do esperado pelo IPCA 15, por exemplo, tudo isso pode abrir espaço para um novo corte de juros pelo Copom, né, que a reunião do Copom acontece nesta semana. E aí a gente estima uma queda do IGPDI de aproximadamente 1,1%, em linha com o movimento que já foi observado pelo IGPM, né, no último mês. Embora essa dinâmica deflacionária sugira um cenário benigno para os preços à frente, ela pode ser revertida pela nova alta do preço do barril de petróleo e pelo comportamento recente de parte das commodities agrícolas. Os riscos inflacionários associados à escalada do conflito no Oriente Médio nos últimos dias e aos efeitos do El Niño, que pode ser um dos maiores da história, podem limitar a atuação do Copom, né? O comportamento dos preços e, consequentemente, a atuação do Copom no que diz respeito ao ciclo de calibração, de redução da taxa básica de juros. Isso, né, se esses riscos inflacionários começarem a se materializar, isso pode levar o BC, o Copom, a interromper prematuramente o ciclo de cortes de juros no país. A soja, petróleo, carne bovina devem sustentar os elevados superávites da balança comercial brasileira em julho. Os dados preliminares do Ministério do Desenvolvimento mostram que o país acumulou um saldo positivo de cerca de 6,5 bilhões nas 4 primeiras semanas do mês passado. Esse movimento abre espaço para que o superávit comercial seja próximo daquilo que a gente estimou, né? 7,7 bilhões no mês. O resultado, se confirmado, será inferior ao registrado em junho desse ano, mas superior aos 7 bilhões registrados em julho do ano passado. O desempenho recente da balança comercial afastou definitivamente, conforme a gente havia projetado, os riscos transitórios associados ao descasamento entre o déficit de transações correntes e o fluxo de investimento produtivo no país, que é a principal fonte de financiamento desses déficits. E como eu já disse anteriormente, né, o nível mais brando de atividade, o comportamento relativamente benigno da inflação nos últimos 2 meses, basicamente, abriram espaço para que o Copom promova um novo corte de juros na reunião marcada para essa semana, né? Começa amanhã, na terça-feira, no dia 4, e a decisão é anunciada ao final do dia 5, na quarta-feira. Apesar dos riscos inflacionários, né, que ainda permanecem no radar do mercado e do elevado grau de incerteza que envolve desde os efeitos do El Niño potenciais, né, sobre os preços dos alimentos, principalmente, até os desdobramentos mais recentes da guerra no Oriente Médio, os dados recentes de inflação no Brasil fornecem os elementos técnicos para um novo ajuste na taxa básica de juros. As deflações observadas nos preços aos produtores e a valorização cambial das últimas semanas sugere uma dinâmica favorável para os preços
nos próximos meses, ao menos até que os efeitos do El Niño se tornem mais evidentes ou que os novos desdobramentos desse conflito no Oriente Médio pressionem os preços de energia novamente e criem novos gargalos logísticos. Nesse contexto, a gente estima um novo corte da taxa básica de juros na próxima reunião do Copom, que deve levar a Selic para 14%. Falando nisso, o Boletim Focus divulgado no começo, na manhã dessa segunda-feira, mostra que o mercado está estimando uma taxa básica de juros de 13,75%. A primeira queda desde o começo da guerra, né? Desde então, o mercado ou estava subindo, né, as projeções de Selic terminal em 2026 ou estava mantendo ali no patamar de 14%. Portanto, o mercado ali, como eu disse, estimando, né, uma taxa de juros mais baixa no final do ano, talvez em função justamente desse comportamento melhor dos preços e dos sinais mais evidentes de desaceleração da economia brasileira. Bom, lá fora, essa semana não é super quarta porque o Fed decidiu na semana passada manter a taxa de juros inalterada. Aliás, muitas decisões de política monetária importantes ao longo da semana passada, inclusive do Japão, que manteve a taxa de juros em 1%, mas não descartou a necessidade de algum aumento de juros por lá até o final do ano, já que o iene não para de perder força em relação ao dólar americano. Se recuperou um pouco na sexta-feira, depois da intervenção, né, no mercado de câmbio em conjunto com o Tesouro Americano. Mas mesmo assim, a tendência, né, de médio e longo prazo é de desvalorização da moeda japonesa. Bom, mas voltando aqui, não é super quarta, mas tem dados de indicadores do mercado de trabalho bastante relevantes nessa semana. O mercado espera pelo payroll, que é uma espécie de CAGED, né, dos Estados Unidos, e pela pesquisa de vagas de trabalho em aberto lá nos Estados Unidos. O payroll relativo ao mês de julho e a pesquisa Jobs, né, de vagas de emprego de trabalho em aberto nos Estados Unidos relativo ao mês de junho. A gente estima que a economia americana permaneceu forte ao longo do mês de julho, um pouco ainda refletindo aquele movimento de antecipação das tarifas, né? As empresas e os consumidores anteciparam sua importação, produção e consumo com vistas a driblar ali os efeitos nocivos que essa nova imposição de tarifas pela Casa Branca pode suscitar, né? Seja no ambiente produtivo ou no ambiente de consumo. Então, a economia americana segue em ritmo bastante forte e os dados do mercado de trabalho devem vir fortes novamente no mês de julho. Além dos dados da economia americana, que são muito importantes para tentar ali fazer a gente tatear ali quais serão os próximos passos do Fed. Por enquanto, a expectativa é de que haja um aumento de juros na reunião marcada para o mês de setembro. Então, esses dados são muito importantes, mas também tem números importantes vindos da China, né? No final da semana, a gente vai ver os números relativos à inflação ao consumidor e aos produtores, né? O índice de preço ao produtor chinês atingiu a máxima ali em 24 meses, salvo engano, e a expectativa é de que esse número abrande, né? A gente tem visto um comportamento bem fraco do índice de preço ao consumidor chinês, que é um dos elementos, inclusive, que atesta uma demanda interna um pouco mais fraca. Não se trata de uma crise, a China deve crescer cerca de 4,9% esse ano, mas certamente a economia doméstica chinesa tem crescido abaixo do ritmo desejado pelo governo, que tem feito esforços, né, fiscais e monetários para manter esse ritmo de atividade ao menos próximo daquilo que deseja o Partido Comunista Chinês. O índice de preço ao produtor chinês, que vinha numa deflação muito forte, subiu ao longo das últimas leituras, né, na variação acumulada em 12 meses, mas agora deve apresentar uma trajetória de baixa. Boa parte da explicação dessa elevação dos preços aos produtores chineses vem justamente dos desequilíbrios provocados pela guerra no Oriente Médio. Portanto, não se trata de um problema inflacionário ou qualquer coisa do gênero na China. Antes fosse, né, o sinal de uma inflação um pouco mais forte aos consumidores chineses seria bem-vindo, desde que esse refletisse uma demanda interna um pouco mais forte do que a gente tem visto nos últimos meses, nos últimos anos. Bom, no mais, volto para falar com vocês aqui ao longo da semana. Desejo uma excelente segunda-feira, uma excelente semana a todos. Um abraço.